Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias a gente faz um estudo mais aprofundado sobre a vida após a morte, sobre as realidades do mundo espiritual, mas principalmente sobre reforma íntima, evolução moral, o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra, né? Evoluindo, melhorando, purificando o nosso espírito, tirando a influência da matéria, tirando nossos vícios morais, os nossos defeitos da personalidade, aprendendo a se tornar cada dia mais espíritos puros. Vai demorar bastante, mas cada dia um pouquinho de cada vez. E eu venho aqui sempre como aprendiz, deixar isso bem claro. Esse daqui, gravar esses vídeos para mim é o meu remédio. E aí eu compartilho com vocês de coração aberto, mas eu nunca venho aqui como a dona da verdade, eu sempre interpreto baseado nas minhas experiências. Se vocês tiverem um entendimento diferente, deixem aí nos comentários, tá tudo certo. Aqui eu acho que todos os caminhos levam a Deus, a gente tem que buscar as respostas dentro da gente, ao invés de procurar do lado de fora. A gente está aqui para trocar uma ideia, para poder aprender uns com os outros, não para poder impor a nossa vontade para o outro. Mas é necessário a gente fazer essa reflexão, ver o que os espíritos e a espiritualidade já trouxe para nós, desse conteúdo edificante, principalmente baseado no exemplo de Jesus, e tentar colocar em prática na nossa vida, tentar melhorar um pouquinho mais. Somos todos aqui endividados, a gente tem um monte de coisa para tentar melhorar, a gente consiga caminhar cada dia mais, e Jesus já falava, orai-vos, instruí-vos. Então, o conteúdo a gente tem, só precisa se aprofundar, estudar e, principalmente, colocar em prática na nossa vida. E, assim, a gente, um dando a mão para o outro, a gente chega mais longe, né? Tanta coisa para ser melhorada aqui no planeta, tanta coisa para ser melhorada em nós mesmos. Então, vamos ver o que a espiritualidade superior traz para a gente, para que a gente possa melhorar um pouquinho mais. Então, hoje eu vou ler para vocês um texto do livro Iluminação Interior, psicografada pelo Divaldo Franco, do espírito da Joana de Ângeles. Capítulo 23, Predominância do Egoísmo. Engraçado, na época do Covid, estava aquela coisa toda, vírus do Covid para lá, para cá. E os espíritos falavam, o principal vírus da humanidade, o mais letal é o egoísmo, é aquele que só pensa em si mesmo. É aquele que só pensa no interesse pessoal. Tem uma questão no livro dos Espíritos que fala que pensar no próprio interesse pessoal é sinônimo de se desprender do seu interesse pessoal, é sinônimo de elevação moral. Quanto mais a pessoa pensa nos seus próprios interesses, menos evoluída a pessoa é. Não é questão de evolução, não é que existem pessoas mais evoluídas e menos evoluídas. Existem pessoas mais lúcidas, mais conscientes, que se importam mais com os outros, que pensam nos outros. E aí vai dos grandes, né, essa questão do interesse pessoal, vai das coisas grandes, por exemplo, abrir mão de si mesmo para ver o outro feliz, até nas coisas pequenas, nos mínimos detalhes, se comprometer com o horário do outro, saber não deixar a outra pessoa nos esperando para que a gente possa fazer nossa vontade. Então, assim, são várias coisas que a gente acaba ultrapassando o nosso limite para defender o nosso interesse pessoal, e a gente faz isso achando que é normal, nem percebe o tanto que isso é grave, o tanto que isso incomoda as outras pessoas, o tanto que isso irrita. Então, a gente ainda tem muito... O egoísmo é o maior vírus da humanidade. Allan Kardec falava que tem a tríade do que compromete a maioria de nós, é o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Então, o egoísmo está sempre no cerne das questões que os espíritos trazem para a gente se melhorar. E não adianta, a gente sempre se ilude sobre nós mesmos, a gente se acha melhor do que realmente é, a gente fantasia a nosso respeito. É natural a gente se proteger, afinal de contas, a gente tem que ter uma imagem boa a respeito de nós mesmos. Mas é necessário também que a gente faça uma análise crítica da onde que a gente está invadindo o espaço do outro, aonde que a gente pode estar deixando o outro chateado, a gente está sendo invasivo com o direito do outro. E quanto mais a gente aprende a respeitar o próximo e abrir mão do seu interesse pessoal para ver o outro feliz, sem esperar nada em troca, só porque o outro também é filho de Deus, a gente reconhece no outro a centelha divina,
A gente reconhece no outro o espírito imortal que merece tanto respeito quanto a gente, e fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco. Certamente vão aparecer na nossa vida também pessoas que vão fazer conosco aquilo que elas gostariam que fizessem com ela, porque é a lei da vida, né? Ação e reação. Então é necessário a gente aprender a ter esse olhar generoso para os outros. É necessário a gente abrir mão um pouquinho dos nossos interesses pessoais. E eu sou a primeira que escuta. Você vê aonde que nos relacionamentos mais íntimos, na nossa convivência, que a gente vê os interesses pessoais conflitando. Na maior parte dos interesses maior parte dos relacionamentos tem conflito de interesse. É horário, é necessidade, é expectativa que a gente cria em relação ao outro, é expectativa que o outro cria em relação a nós. Então vamos ver o que a espiritualidade tem para falar aqui conosco. Predominância do egoísmo. Esse livrinho aqui, ele faz a gente parar para pensar bastante, viu? Nos teus relacionamentos fraternais e nas amizades que constituem o teu círculo social, não te permitas iludir com as aparências humanas. A gente olha muito a aparência, né? Cordialidade e gentileza, exteriorizações de afeto e sorriso nem sempre são legítimos, constituindo mais uma habilidade para fazer-se amigos e para conquistar-se pessoas do que significar a presença do sentimento verdadeiro de ternura e bondade. E as pessoas são tão carentes hoje em dia, elas têm aquela opinião de que elas são aquilo que os outros pensam a respeito delas. Então, se está elogiando, está bem. Se está criticando, peraí, o problema é outro, eu sou perfeito. A gente estende isso para as redes sociais. Aí, se as pessoas estão curtindo as minhas postagens, então eu sou boa. Se as pessoas não estão curtindo, não estão engajando, o problema é comigo. Só que a gente tem que ver que nas redes sociais existe um estudo muito profundo a respeito do marketing, do que vai tocar as pessoas. Muito daquilo ali não é verdadeiro, é algo feito para poder despertar nas pessoas o desejo de algo que elas não têm. Cria um problema para que possa vender a solução. É uma fábrica de vaidade, né? E o interesse pessoal está acima de tudo. Não é todo mundo, tem suas exceções. Tem muita gente nas redes sociais que estão ali de coração aberto, querendo compartilhar seu conhecimento e fica feliz por conta disso. Só que a gente se apega muito às aparências. A pessoa dá um sorriso para nós, a gente, essa pessoa gosta de mim, ela é meu melhor amigo. Não é sempre assim, né? Tem hora que a gente também não pode excluir todo mundo, mas a gente não pode ser aquelas pessoas carentes, precisando desesperadamente da aprovação dos outros, precisando de elogios, precisando que as pessoas nos reconheçam. A gente tem que encontrar o nosso próprio valor dentro da gente mesmo. Tem um vídeo que eu vi esses dias do Maria Helena Galvão, ou Maria Lúcia Galvão, não sei, sobre os estados de consciência. Ela fala exatamente isso, que a gente tem que desenvolver um estado de consciência próprio, individual, que a gente não seja tão suscetível à opinião dos outros. E a gente tenha que ter um propósito aqui na Terra, que não seja sobreviver e ter prazer, algo que seja maior do que a gente se sinta fazendo parte. O ser humano é um ser social, ele precisa dessa sensação de pertencimento, por isso a gente se ilude tanto com sorriso, só que a gente não pode ter essa validação externa, a gente tem que procurar pessoas que têm os mesmos valores que a gente, que têm os mesmos objetivos que a gente, e oferecer aquilo que a gente tem, e saber receber aquilo que a pessoa tem para dar, sem exigência, sem cobrança. É loucura querer ser unanimidade, é loucura querer agradar todo mundo, nem Jesus foi unanimidade. A gente tem que ter um senso de valor próprio, que a gente saiba quem a gente é e vão passar pelo nosso caminho pessoas que gostam da gente e vão passar pelo nosso caminho pessoas que não têm afinidade conosco, né? Às vezes nem é que não gosta, não tem afinidade conosco, e está tudo certo. Só que a gente não pode se apegar às aparências, porque a boa educação faz a gente sorrir, faz a gente tratar a pessoa bem, mas isso não necessariamente significa que a gente quer ver a pessoa bem. Tem muita gente que tem um coração meio cabeludo. Quem vê olhos não vê coração. Então, a gente não pode ser carentes, que senão a gente vai atrair para perto de nós predadores. Ainda predomina em a natureza humana o egoísmo que dirige a maioria dos destinos terrestres.
selecionando os interesses pessoais e imediatos em detrimento das nobres conquistas do espírito. Eu penso no meu interesse pessoal, isso é sinal de evolução. Quanto mais a pessoa pensa no interesse pessoal dela, sobrevivência, prazer, essas coisas mais imediatas, e assim tem pessoas que atropelam outras, passam por cima, são igual ao trator, isso é sinal de interesse pessoal. Aquele que sabe renunciar a si mesmo, que para ver o outro feliz, igual eu vejo nessas músicas de sofrência, que amar dói, amar dói. Gente, amar não dói, o amor liberta, o amor quer ver o outro feliz. O que dói é o apego. Quando a gente fala de relacionamento, a gente fala, eu preciso daquela pessoa do meu lado, senão eu vou morrer. Pensa numa relação com o filho. Se seu filho recebe uma proposta muito boa, mas ele vai ter que morar fora, longe, horas e horas de distância de você, você vai querer, para realizar o sonho da vida dele, você vai querer que ele abra mão do sonho da vida dele para poder ficar perto de você? Se você for uma pessoa sensata, lúcida, não, você vai querer que seu filho vá lá e realize o sonho da vida dele, que ele seja feliz, a gente não vai querer o apego. E a mesma coisa para os relacionamentos amorosos, de não ter que ter pessoa grudada do nosso lado. Às vezes, esses casais que vivem brigando, às vezes o que é mais feliz para a pessoa é estar longe, porque a convivência é péssima, um joga o outro para baixo. Então, quando a gente ama de verdade, a gente quer ver o outro feliz, a gente não quer ter a propriedade do outro. E como é que faz uma confusão gigantesca, né? Só que é o interesse pessoal. Não, eu quero aquela pessoa do meu lado, não estou nem aí se ela tá infeliz do meu lado, não estou nem aí se ela está triste. Desde que ela esteja do meu lado, tá tudo certo. Então, assim, o egoísmo, ele passa em todas as áreas da nossa vida, dinheiro, relacionamentos, saúde, amizade, tudo. A gente, essa questão de compromisso, do compromisso de horário, a questão do respeito, não parar numa vaga de deficiente físico, não parar numa vaga de idoso. Então, assim, a gente já melhorou bastante, mas a gente sempre ainda é muito complacente com os nossos erros, a gente ainda encontra justificativas para o nosso egoísmo. Nossa, se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Se eu não me amar, quem vai me amar? O amor próprio não tem nada a ver com defender seus interesses pessoais. A gente tem que selecionar as pessoas que estão perto da gente para que elas não tirem o que é nosso por direito. Só que de forma alguma a gente tem o direito de tirar o que é do outro, de impor a nossa vontade só para que a gente fique feliz. Tem muita gente folgada, né? Vamos combinar. O problema é a gente, seus folgados. Pessoas com quem hoje mantém saudável convivência e que te alegram com demonstrações de amizade sincera, logo tenham seus objetivos individuais não alcançados ou as suas exigências não atendidas, voltam-te as costas com azedume e censuras infindáveis. As pessoas começam a achar que é obrigação nossa a gente corresponder às expectativas dela. Ah, mas eu fiquei com raiva porque você fez isso, como se fosse obrigação da gente corresponder todas as expectativas do outro. O outro está delegando a felicidade dele para nós, está terceirizando e a gente assume essa responsabilidade sem nenhuma peneira da razão. Não, uai. Se eu fiz assim desse jeito, se não te faz bem, afaste-se. A obrigação não é minha ser tudo aquilo que você gostaria que eu fosse. Você projetou em mim uma imagem idealizada. Eu não sou necessariamente obrigada a cumprir. Só que não é assim que as pessoas pensam, né? As pessoas pensam, não, eu vejo a vida desse jeito, eu quero isso, e se a pessoa não fizer as coisas do jeito que eu quero que faça, é a pessoa que está errada. Tem muito cacique para pôr o índio aqui na terra. E aí voltam-te as costas com azedumes e censuras infindáveis. Ai de você de não fazer o que eu quero. Ai de você de me contrariar. Tem gente que não aceita ser contrariado. Tem gente que não aceita ouvir um não. Isso é muito da criação também. Tem muitos pais que não dão limites para os filhos quando criança e viram adultos mimados que surtam quando escutam não sabem ser contrariados. O mundo inteiro tem que existir para satisfazer as vontades deles. E aí daquele que não corresponder àquilo que eu desejo. O mundo inteiro tem que trabalhar, porque eu estou certo, eu estou certo o tempo inteiro, mas lembre-se, aquele que está certo o tempo todo sobre tudo, pode ter certeza que muita coisa errada há.
Amigos que partilhavam a tua mesa e conviviam no teu lar, porque não lhes atendeste aos caprichos ou às atitudes pouco louváveis, reagem de maneira imprevista, atirando-te pedras e dirigindo-te acusações intérminas, ou seja, não temos o direito de falar não. Temos que estar sempre concordando. Para ser amigo, tem que concordar comigo com tudo. Quando estejais firmando propósitos de amizade com outros companheiros, mantente sereno, sem grandes explosões de alegria, cauteloso no que falas, gentil nas ações, coerente no comportamento. Não te permitas confidências, aquelas que te sejam apresentadas, ou mesmo aquelas outras que desejes partilhar com alguém. Cuidado com quem você faz confidência. O segredo protege a bênção. Não existe segredo de três, viu? Enquanto a convivência é amistosa, parece que tudo segue bem, até o momento de ruptura da confiança, do choque de opiniões que sempre ocorre, dando lugar a lamentações injustificáveis. Aqueles que se te fizeram seus confidentes antes, agora se arrependem amargamente do que te disseram, receando que propales o que deve permanecer em sigilo. Por outro lado, se foste aquele que desvelou o mundo íntimo, ficarás corroído pela tristeza e pela insegurança do que fizeste, ante a possibilidade de não serem honradas as reservas que o assunto requer. A verdadeira amizade é aquela que você pode ser quem você é de verdade, mesmo que o outro não goste. É aquele onde a gente pode ser autêntico, a gente dá ao outro o direito de ser autêntico também. Aquele onde existe, as ideias entram em conflito, mas as pessoas não. As pessoas não são obrigadas a ser o que o outro gostaria que fosse, mas cada um tem o direito de ser exatamente quem é. A melhor atitude, portanto, é a preventiva, evitando comprometimentos futuros desnecessários. Aceitaste a revelação espírita como a resposta de Deus às ânsias da humanidade sofredora na Terra. Ela explica-te com lucidez a razão de ser dos acontecimentos que aturdem e felicitam, aclara-te a mente em relação aos objetivos existenciais, apontam-te seguros rumos para a felicidade, ensejando-te a ética moral do Evangelho de Jesus, equipando-te, portanto, para que consigas o êxito na atual reencarnação. Pois é, a gente sabe que nada acontece por acaso, que se alguma coisa chega para a gente, é porque a gente tem alguma lição a aprender ou alguma dívida a reparar. Esculpe-a na conduta, nos relacionamentos, na tua maneira de ser, não dando margem aos equívocos habituais que tanto enredam as criaturas durante a jornada física. Que aquele que de ti se acerque saiba de antemão qual a tua fé religiosa, o compromisso que tens com a existência, a diretriz que estabelecestes para seguir, de forma que não haja surpresa desagradável posteriormente, quando te identifique o comportamento. Então, a gente deixa bem claro para as pessoas que chegam perto da gente quem nós somos, o que nós pensamos, quais são os nossos valores, as nossas crenças, o que é inegociável para nós, qual é o limite que a gente estabelece para o outro, para que o outro lá na frente não se surpreenda quando a gente chegar e falar algo que ele não queira ouvir. Tem gente que abre mão de si mesmo só para agradar o outro, começa a ser tudo aquilo que o outro gostaria que fosse e acaba se perdendo na hora que a pessoa vai se manifestar quem ela é, os gostos que ela tem. O outro simplesmente não aceita, mas a culpa é do outro que chegou e não aceita a pessoa como é, ou é da pessoa que não se posicionou e não se mostrou tal qual é. A vontade de agradar era tão grande que ela se anulou para que o outro gostasse dela. E aí, na hora que ela vai lá e quer reivindicar um pouquinho desse espaço, já não tem mais tempo, porque o outro já se acostumou a pessoa ser tudo que ele gostaria que fosse. Relacionamento é difícil demais, a gente tem que ser equilibrista, mas a gente tem que saber defender o nosso espaço, tem que saber se defender sem atacar o próximo. E como é que a gente faz isso? Respeitando as pessoas como elas são. Será inevitável que alguns amigos deixem de partilhar contigo da maneira como encaras a vida, mas isso não é importante, caso não lhe atribuas valor ou significado relevante. Quando alguém se afasta de ti por esta ou aquela razão, continua como és, sem comentar a atitude do outro, sem procurar defesas pessoais ou justificativas que somente criem mais embaraço. Se Deus afasta alguém de perto da gente, vamos confiar em Deus, não vamos tentar atrair para perto de nós quem Deus afastou, mas também não vamos criticar e massacrar a pessoa. Não é questão de gostar ou não gostar, às vezes é questão de não ter afinidade, tá tudo certo, ninguém é obrigado a gostar das mesmas coisas. Segue conforme fazias antes da chegada de quem agora se afastou.
Vivas bem sem a sua presença, podes continuar em paz após a sua partida. Vivias bem antes sem a sua presença, podes continuar em paz após a sua partida. Há pessoas de alto valor moral, cuja amizade dignifica aquele com quem convive. Outras, porém, são menos aquinhoadas, conduzem conflitos muito graves, vivenciam problemas que criam a cada momento. E não poderás estar a seu serviço sempre resolvendo as complicações e que se envolvem de pessoas muito folgadas, que estão sempre criando problema e colocam para os outros resolver. A tua amizade não deve gerar dependência psicológica em ninguém, que passe a transferir-te as tuas dificuldades na expectativa de que possui soluções mágicas para tudo, quando também é portador de necessidades e experimenta desafios. É muito fácil a pessoa transferir para nós toda a responsabilidade da felicidade dela e nos cobrar e nos massacrar quando a gente não consegue, quando a gente não corresponde. Mas é importante a pessoa lembrar que nós também temos nossos desafios, nós também temos a nossa cota de aprendizagem para realizar. Não seria justo a gente abrir mão do nosso crescimento pessoal para poder fazer o pelo outro. A gente tem que aprender a falar não, porque afinal de contas, daquilo que a gente não tem é desonestidade. Então, se a gente pega uma coisa material, estou dando uma blusa para outra pessoa que eu não tenho ela, não é minha, eu estou sendo desonesta. Se eu pego um sentimento que é meu, que o outro exige, mas que eu não tenho e dou para aquela pessoa, eu também estou sendo desonesta. Uma pessoa insegura. Tem aquela que é insegura, uma pessoa ciumenta. Tem aquelas que são ciumentas porque o outro dá motivo, mas tem pessoas que são simplesmente ciumentas porque o outro é inseguro, e porque é insegura. E aí acha que o outro tem o dever de abrir mão de tudo todas as pessoas que fazem parte do relacionamento para que o outro não se sinta inseguro. Não, a obrigação não é da pessoa abrir mão da própria vida para que o outro não se sinta ameaçado. É o outro desenvolver uma segurança interna, se a pessoa der motivo, claro, né, se for merecedora. Mas a pessoa não tem que abrir mão da própria vida porque o outro é ciumento, não. O outro é que tem que aprender a ser uma pessoa mais segura, a se garantir, porque aí ó, ele criando conflito, criando embaraço e transferindo para o outro a responsabilidade de resolver um problema interno dele, que é a sua falta de segurança. Então, assim, é muito fácil delegar para o outro, né? O jeito que eu penso está certo e o resto do mundo está errado, e as pessoas têm que se adaptar à minha maneira de pensar. A tua amizade não deve gerar dependência psicológica. A amizade que é verdadeira não gera dependência. Não é ninguém caminhando na frente, não é ninguém caminhando atrás. É das pessoas caminhando lado a lado, ombro a ombro, sem dependência, sem aquela coisa, eu necessito, se você não estiver comigo eu vou me matar, e por aí vai. Eu tenho ciúmes das pessoas que chegam perto, eu tenho medo de te perder, como se o outro fosse uma propriedade. Não. É alguém que está partilhando o momento da vida. A gente tem que andar lado a lado, sem dependência. Interdependência é a palavra correta. A amizade verdadeira faz-se mediante um intercâmbio saudável de confiança e de auxílios recíprocos, ensejando bem-estar e harmonia, nunca produzindo cansaço ou desgaste no trem. Se a gente se sentir cansado, esgotado, alguma coisa errada tem. Aquele que procura amigos com objetivos escusos é somente um explorador das conquistas alheias, rebolcando-se um egoísmo insano, sempre pronto a solicitar, a impor, nunca se apresentando em condições de doar, de serviço. Você fala não para uma pessoa como essa, a primeira coisa que ela faz é te chamar de ingrata. Ela joga na cara tudo que ela já fez para você querendo ou não. Sempre está naquela posição de reivindicar para ela. Mas você não fez isso por mim, você não gosta de mim, você não é meu amigo. Simplesmente falar não para uma pessoa egoísta. Vai ser a pessoa mais ingrata do mundo. Ela vai te cobrar tudo que ela já fez por você. De igual maneira, não te permitas esperar que o outro, aquele que se te acerca, compartilhe das tuas ideias, apoie os teus programas, obedeça às tuas diretrizes, dê ao outro o direito de ser quem ele é também. És livre para semear e colherás conforme em sementes. Assim também ocorre com o teu próximo. Respeita-o e não te permitas de ser desrespeitado por ele. A gente não exige respeito, a gente se faz ser respeitado. Como é que a gente se faz ser respeitado? Primeiramente respeitando os outros e depois estabelecendo limites saudáveis. Aquilo que é inegociável para nós, deixar bem claro, e não aceitar de forma alguma que esse limite seja ultrapassado.
Não precisa gritar, não precisa impor, mas um não. Tem hora, seja seu dizer sim, sim, não, não, já falou Jesus. Não poderás evitar que ele te agrida quando contrariado, ou te seja rude no momento que lhe aprouver. Todavia, podes manter uma atitude digna que o iniba, noutras vezes, de forma que compreenda que a amizade não concede licença à malcriadez, à insensatez, à grosseria. A amizade não dá licença para patada, né? A pessoa tem que ser educada, isso é o mínimo, é regra de boa convivência. O egoísmo é inimigo severo do ser. Ele responde por graves problemas que infelicitam o indivíduo e a sociedade como um todo. Gerador de conflitos e guerras lamentáveis, é também o fomentador de intrigas, de ódio, da destruição de obras dignificantes que engrandecem a sociedade. Vigias as nascentes do coração, conforme recomendou o mestre Nazareno, evitando que dele procedam os males que se enraizam nos sentimentos humanos, ceifando esperanças e desorganizando aspirações de beleza e de enobrecimento. Desse modo, se algum amigo deixou-te no caminho, não lamentes por ti, senão por ele, que não soube compreender os teus sentimentos, infelizmente esperando de ti o que não possui para lhes oferecer. E não te angusties com isso. Não foram os estranhos aqueles que abandonaram um amigo no momento grave de seu testemunho. Antes eram alguns dos partícipes de sua afeição, companheiros de caminhada, entusiastas que tombaram no medo, admiradores que pensaram antes em si mesmo. Espíritos frágeis que se fortaleceriam somente depois. Jesus já sabia, Pedro, até o de raiar, você vai me negar 3 vezes. E dito e feito, Pedro pensou nele primeiro. E o mestre perdoou. Ele já sabia que iria ser assim. Cada um dá o que tem, né? Jesus tinha muito para oferecer. Estima os teus amigos, mas não dependa deles. Não aguardes igualmente que sejam o que pensas e não aquilo que estão conquistando com grande dificuldade. E luta contra o egoísmo, utilizando dos recursos sublimes da oração, da amizade, da solidariedade, enriquecendo-te de paz e de caridade. Joana, para nós. Então é isso. Tem muito o que falar, não. Espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Deixem aí seus comentários, vamos crescer uns com os outros. Um beijo, amo vocês, fiquem com Deus.